Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Seja bem-vindo à primeira lição deste trimestre sobre o Apocalipse. Vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo que estás nos céus, estamos aqui na Tua presença para iniciarmos o estudo das profecias do Apocalipse, as revelações de Jesus Cristo. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo ao abrirmos a Tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. A lição número 1, o Evangelho de Patmos. Queridos, os 4 evangelhos da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, relatam e descrevem o ministério de Jesus Cristo na terra, durante os seus 33 anos. Porém, o Apocalipse revela o ministério de Jesus Cristo no céu. Por isso, os evangelhos e o Apocalipse se completam, porque ambos estão revelando o ministério de Jesus Cristo. Quando Jesus subiu ao céu, ele iniciou ali o seu ministério sacerdotal no santuário celestial. O santuário celestial é o centro do ministério de Cristo no céu. Por isso, precisamos entender a doutrina do santuário. O verso áureo: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse 1, verso 3. Passaram-se 60 anos desde que João vira Jesus Cristo pela última vez. Ele, João, era o único sobrevivente dos 12 homens escolhidos por Jesus para serem os seus discípulos. João havia enfrentado duras provas. Ele foi aprisionado, foi lançado num caldeirão de óleo fervendo e milagrosamente foi libertado por Deus. E finalmente foi banido para a colônia penal romana, que era a ilha de Patmos. Patmos era uma pequena ilha rochosa no arquipélago grego conhecido como Patino. A ilha de Patmos media cerca de 16 quilômetros de largura e 10 quilômetros de comprimento. Quase não tinha árvores. Possui uma montanha com cerca de 270 metros de altura. Patmos era usada pelos romanos como o lugar de exílio dos criminosos da mais baixa classe. Muitos imperadores perseguiram o povo de Deus. Entre eles estava Tibério, que reinou durante os anos 12 a 37, depois veio Calígula, do ano 37 ao ano 41, depois veio Cláudio, do ano 41 a 54, depois veio Nero, do ano 54 a 68, depois veio Galba, de 68 a 69, depois veio Vespasiano, do ano 69 a 79, e então veio Tito, do ano 79 ao ano 81. O primeiro imperador que exigiu adoração foi Calígula. O segundo imperador que exigiu adoração foi Domiciano, do ano 81 a 96. Foi no período de Domiciano que João foi exilado na ilha de Patmos. Entre as rochas e recifes de Patmos, João manteve comunhão com o Criador. João foi enviado para Patmos para que ali morresse. Porém, queridos, Deus tinha outros planos. Patmos se tornou a porta do céu, que deu vislumbres do céu e da Nova Jerusalém para João, e ele viu ali coisas que ninguém jamais viu. Na parte de domingo, o título do livro, Apocalipse. Queridos, a palavra Apocalipse é uma palavra grega que quer dizer revelação. O livro começa falando no capítulo 1 e o verso 1. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1 e o verso 1. Aqui nós lemos: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo. Revelação de Jesus Cristo. Isto é o que o livro do Apocalipse é. Não é um livro selado, não é um livro fechado, não é um livro difícil de entender, porque é uma revelação, é um livro aberto, falando do ministério de Jesus lá no santuário celestial. Há pessoas que dizem: eu gosto de pregar sobre Jesus. Preguem sobre o Apocalipse. O Apocalipse é o único livro que Jesus Cristo chamou de revelação de Jesus Cristo.
Jesus é a figura principal do Apocalipse, mas não é somente isto. Também o Apocalipse gira em torno do santuário do céu. Os evangelhos terminam falando da morte, ressurreição e ascensão de Jesus. O Apocalipse começa exatamente onde os evangelhos pararam, falando de Jesus Cristo no céu, não em algum outro lugar do céu, mas especificamente no santuário do céu. Foi para isso que Jesus Cristo nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, para poder ser seu advogado, meu advogado, ser o advogado da família humana, resgatar a família humana. Por isso o ministério de Jesus no santuário do céu, revelado no livro do Apocalipse, é muito importante para entendermos o plano da salvação. Não só o Apocalipse, mas também o livro escrito por Paulo aos Hebreus, revela o ministério sacerdotal de Cristo no santuário do céu. Cristo ascendeu ao céu e no dia do Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Jesus, ele foi entronizado no santuário do céu, ele inaugurou o santuário do céu, ele ungiu o Santo dos Santos. Assim a Bíblia diz em Daniel 9, verso 24. Daniel 9, 24 diz que Jesus Cristo ungiria no final das 70 semanas o Santo dos Santos. Jesus Cristo entrou no santuário celestial, ungiu e inaugurou o santuário celestial, onde ele exerceria o seu sacerdócio primeiramente no lugar santo. E depois, em 1844, ele iniciaria a segunda fase do seu ministério no Santo dos Santos, isto é, o juízo celestial. Na parte de segunda-feira, o propósito do livro. O livro do Apocalipse também nos declara que o seu propósito é revelar eventos futuros. O Apocalipse não foi escrito para falar do passado, mas eventos futuros, a partir da época em que o próprio livro foi escrito. Queridos, um dos princípios mais importantes da profecia é que entendamos que as profecias começam nos dias do profeta, dos dias do profeta para frente, e não dos dias do profeta para trás. Este é um princípio já revelado e confirmado no livro profético de Daniel. Nós vemos no capítulo 2 de Daniel que o sonho que Deus deu para Nabucodonosor iniciou com a cabeça de ouro, que era o Império de Babilônia, vindo depois o Império da Medopérsia, Grécia e Roma. Portanto, a profecia começou nos dias do profeta. Assim também no capítulo 7 de Daniel, nós percebemos que ali existem 4 animais: o leão, o urso, o leopardo e o animal terrível, começando também nos dias de Babilônia. E também no capítulo 8 de Daniel, você percebe que ali existem 2 animais, o carneiro e o bode, começando nos dias da Medopérsia, porque a profecia do capítulo 8 de Daniel foi dada quando Babilônia, o Império Babilônico já tinha caído e estava reinando agora o Império da Medopérsia. Portanto, a profecia do capítulo 8 de Daniel começou com a Medopérsia. Este princípio de interpretação profética é fortemente revelado no livro de Daniel e também no Apocalipse. As profecias do Apocalipse começam nos dias do profeta, como diz a lição, a partir da época em que o próprio livro foi escrito. O principal objetivo das profecias bíblicas é nos assegurar que Deus está no controle. O Apocalipse faz exatamente isso. Ele nos dá a certeza de que Jesus Cristo tem estado com o seu povo durante toda a história. Durante toda a história das 7 igrejas, Jesus Cristo está presente, cumprindo a promessa feita. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A Bíblia diz em Deuteronômio 29, 29. Abra sua Bíblia. Em Deuteronômio capítulo 29 e o verso 29. Aqui nós lemos: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. As coisas encobertas são para Deus, mas as reveladas são para nós. O livro do Apocalipse são as coisas reveladas de Deus, para você, para mim, para a sua igreja neste tempo do fim. Convido você para ler Apocalipse capítulo 1, verso 1 e 2. Aqui nós lemos: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, portanto foi o Pai que deu a revelação a Jesus Cristo, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Está falando do futuro e não do passado. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo,
O anjo mencionado aqui é o anjo Gabriel. É o mesmo anjo que falou com Daniel, é o mesmo anjo que se revelou a João na ilha de Patmos. Jesus falou com João pessoalmente, mas também Jesus usou o seu anjo chamado anjo Gabriel. E no verso 2 diz, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. E o verso 3, bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Jesus está dando uma bem-aventurança para você que lê, que estuda, analisa, medita no livro do Apocalipse. Todos aqueles que dedicam tempo para estudar as profecias serão recompensados. E nós temos uma necessidade urgente de estudar o livro do Apocalipse, de entender as profecias deste livro. Por quê? Neste livro, Testemunhos para Ministros, na página 113, Deus diz assim: quando nós, como um povo, compreendermos o que este livro, se referindo ao Apocalipse, para nós significa, ver-se-á entre nós um grande reavivamento. Queridos, este grande reavivamento ainda não foi visto no meio do povo de Deus. Mas este grande reavivamento está prometido para os nossos dias. Por isso nós temos que dedicar tempo ao estudo do Apocalipse. Não compreendemos plenamente as lições que ele ensina, não obstante a ordem que nos é dada de examiná-lo e estudá-lo. E na página 112 diz, há necessidade de mais íntimo estudo da palavra de Deus, especialmente devem Daniel e Apocalipse merecer a atenção como nunca dantes na história de nossa obra. E na página 113, novamente, Deus fala, as verdades deste livro dirigem-se aos que vivem nestes últimos dias. A promessa, queridos, é de que haverá um grande reavivamento entre o povo de Deus, quando entendermos as mensagens proféticas do Apocalipse, e que você e eu busquemos com intenso fervor e oração este grande reavivamento do Espírito Santo em nossa vida. Na parte de terça-feira, a linguagem simbólica do Apocalipse. Queridos, o Apocalipse foi escrito em símbolos, mas o Apocalipse não é todo ele em símbolos. Você pode perceber que no Apocalipse existem partes simbólicas e partes literais. Quando você abre o Apocalipse no capítulo 13, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13 e vamos ver aqui o verso 1. Apocalipse capítulo 13 e o verso 1. Aqui nós lemos, e eu me pus sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Obviamente, a profecia está usando aqui uma linguagem simbólica. É forçoso você entender que isto aqui é uma linguagem simbólica. Da mesma forma, quando você lê Apocalipse 13, verso 11, e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Outra profecia que forçosamente temos que entender como sendo simbólica. Porém, queridos, estes símbolos usados na profecia do Apocalipse precisam ser interpretados pela própria Bíblia. Não somos nós que interpretamos, mas a Bíblia interpreta a Bíblia. Porém, existem outras partes nas profecias do Apocalipse que mostram claramente que não são simbólicas. Por exemplo, as 7 igrejas. Mencionadas aqui no capítulo 2 de Apocalipse, as 7 igrejas são o quê? As 7 igrejas. A história das 7 igrejas. Os 7 selos são o quê? São 7 selos, um livro selado com 7 selos. E o que significa o selo? Selo significa selamento. Outra parte do Apocalipse são as 7 pragas. As 7 pragas são o quê? São 7 pragas literais. Assim como as 10 pragas no Egito foram pragas literais, assim também as 7 pragas do Apocalipse 16 são pragas literais. No livro Grande Conflito, na página 627, nós lemos o seguinte, página 627. Aqui diz, as pragas que sobrevieram ao Egito quando Deus estava prestes a libertar Israel eram de caráter semelhante aos juízos mais terríveis e extensos que devem cair sobre o mundo precisamente antes do libertamento final do povo de Deus. Portanto, a serva de Deus está dizendo que as pragas do Apocalipse são, da mesma forma, literais, como literais foram as 10 pragas do Egito. Portanto, queridos, existem
profecias na linguagem literal e existem profecias na linguagem simbólica. E nós precisamos deixar que a Bíblia explique a si mesma. Quando a Bíblia fala sobre o santuário do céu, isto é literal. Quando a Bíblia fala da cidade santa, a Nova Jerusalém, isto é literal. A Nova Jerusalém é a Nova Jerusalém. As 12 portas são 12 portas. O nome das 12 tribos nas 12 portas são especificamente o nome das 12 tribos nas 12 portas. Os nomes dos 12 apóstolos nos 12 fundamentos do muro significa exatamente isto que a profecia está nos dizendo. Nós deveremos entender de forma literal. O rio da água da vida, a árvore da vida, o trono de Deus, a praça de ouro, tudo isso nós deveremos entender como sendo literal. A Nova Jerusalém é sim a capital da nova terra. É para ali que nós iremos de sábado em sábado adorar o nosso Criador. Por isso, queridos, é muito importante entendermos quando a profecia está usando uma linguagem simbólica e quando ela está usando uma linguagem literal. Os capítulos do Apocalipse que mais forçosamente nos mostram uma linguagem simbólica é o capítulo 12 e 13 de Apocalipse e também o Apocalipse capítulo 17. Porém, mesmo quando estivermos estudando as profecias de linguagem simbólica, deveremos deixar que a Bíblia interprete os seus próprios símbolos. Esta é uma forma segura de entendermos as profecias quando deixamos que a Bíblia fale por si mesma. Na parte de quarta-feira, a divindade. Você encontra já no primeiro capítulo do Apocalipse. Abra sua Bíblia. Em Apocalipse capítulo 1, você vai encontrar aqui a divindade, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 1, e vamos ler então a partir do verso 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. O verso 4 começa falando que a mensagem do Apocalipse foi dirigida primeiramente às 7 igrejas que estão na Ásia. A Ásia Menor dos tempos de João é a Turquia dos nossos dias. A Ásia Menor se tornou um forte centro cristão, principalmente após o ano 70, quando Jerusalém foi destruída. Aqui no verso 4, Deus se revela como aquele que é. Aparentemente, esta expressão, aquele que é, foi tirada da Septuaginta, lá de Êxodo capítulo 3, verso 14, onde essa expressão é usada para traduzir o nome de Deus, o Eu Sou. Quando Deus disse para Moisés, diga para o povo que o Eu Sou te enviou a eles. Assim como no hebraico, essa expressão indica que Deus é eterno, Deus é existente por si mesmo e incriado. Aquele que era indica que Deus existe desde a eternidade, e aquele que há de vir é uma indicação da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Revela o passado, o presente e o futuro. Deus é Deus de eternidade em eternidade. Ele é o eterno. E o finalzinho do verso 4 diz, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. 7 espíritos é uma referência ao Espírito Santo. Por que 7? Porque o Espírito Santo estava se revelando e estava presente nas 7 igrejas. Por isso a expressão 7 espíritos é uma referência à onipresença do Espírito Santo durante todas as eras. Desde a igreja de Éfeso até a igreja de Laodiceia, Jesus Cristo se fez presente com a sua igreja através do Espírito Santo. Portanto, queridos, logo aqui no capítulo 1, verso 1 e verso 4, você encontra a revelação do Deus triuno, a revelação de Deus o Pai, que deu a Jesus Cristo, e também fala dos 7 espíritos. Portanto, aqui temos a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora eu convido você para ler o verso 5. O verso 5 fala, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, e também o primogênito dos mortos, e também o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Aqui nós temos 3 títulos dados a Jesus Cristo. O primeiro, fiel testemunha. Jesus Cristo foi uma fiel testemunha porque ele testificou do Pai. Ele disse, eu vim para revelar o Pai. Eu não faço coisa alguma se o Pai não fizer. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Por isso Jesus é chamado de fiel testemunha, porque ele veio para testificar do Pai,
Jesus representa perfeitamente o caráter, a mente e a vontade do Deus Pai. A vida perfeita de Jesus sem pecado, em meio aos pecadores, sua morte sacrificial, tudo isso testifica da santidade e do amor do Pai. E ainda o segundo título dado a Jesus é primogênito dos mortos. A palavra grega usada para primogênito é prototokos. É aplicada para Jesus 7 vezes no Novo Testamento. A palavra prototokos, primogênito, tem 2 significados, o literal e o espiritual. O significado literal é que primogênito aponta para o primeiro filho do casal. E isto se cumpriu também com Maria. Maria teve o seu primogênito, como a palavra de Deus diz em Lucas capítulo 2, verso 7, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos e deitou numa manjedoura. Cristo é o primogênito de Maria, mas na realidade Cristo é o único filho de Maria. Ela não teve outros filhos. Os irmãos e irmãs de Jesus Cristo mencionados nos evangelhos são filhos e filhas de José, que já era viúvo quando se casou com Maria. Mas Jesus Cristo também é o primogênito no sentido espiritual. No sentido espiritual, a palavra primogênito é usada 5 vezes para Jesus Cristo. E qual é o significado de primogênito no sentido espiritual? Significa o escolhido, a superioridade de Jesus, a excelência do seu caráter, a supremacia, a dignidade, a importância de Jesus. A Bíblia dá alguns exemplos da primogenitura espiritual de nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, Romanos 8, 29 diz que Jesus Cristo é o primogênito entre muitos irmãos. Entre todos os terrestres, homens e mulheres, Jesus Cristo é o principal, é o mais digno, é o mais importante, é o de maior dignidade. Por isso, é o primogênito entre muitos irmãos. Em Colossenses 1,15, fala que Jesus é o primogênito de toda a criação. Por quê? Porque dentre aqueles que nasceram neste planeta Terra, Jesus Cristo é o mais importante. Ele nasceu aqui, gerado pelo Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria. E também em Colossenses 1,18, fala que ele é primogênito dos mortos, para que em tudo tenha preeminência. Exatamente, Jesus Cristo tem a preeminência. Esta é a superioridade espiritual. E também em Hebreus capítulo 1, verso 6, diz: quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem, falando da sua primogenitura espiritual. E também Apocalipse 1,5 fala que ele é o primogênito dos mortos. Como primogênito dos mortos? Ele não foi o primeiro que morreu e não foi o primeiro a ressuscitar. Por que então é o primogênito dos mortos? Ah, queridos, exatamente porque Jesus Cristo, dentre todos os que morreram nesta terra, ele é o mais importante. Dentre todos os que ressuscitaram, ele é o mais importante. Porque dele dependem todos os mortos. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Portanto, todos os que morrem dependem de Jesus para ressuscitar, dependem da vida dele. Eu quero ler para vocês o que está escrito no livro Desejado de Todas as Nações, na página 754. Cristo ressurgiu dos mortos como as primícias dos que dormem. Cristo é as primícias dos que dormem. Cristo é o primogênito dos que dormem. Por quê? Dele dependem todos os mortos para ressuscitarem. Aqui diz: sua ressurreição é o tipo e o penhor da ressurreição de todos os justos mortos. Quando Cristo ressurgiu, trouxe do sepulcro uma multidão de cativos. O terremoto, por ocasião da sua morte, abrira-lhes o sepulcro. E ao ressuscitar Jesus, ressurgiram juntamente. Durante o seu ministério, Jesus ressuscitara os mortos. Fizera reviver o filho da viúva de Naim, a filha do principal, e Lázaro. Estes não foram revestidos de imortalidade. Ressurgidos estavam ainda sujeitos à morte. Aqueles, porém, que ressurgiram por ocasião da ressurreição de Cristo, saíram para a vida eterna. Ascenderam com ele, com Jesus, como troféus da sua vitória sobre a morte e o sepulcro. Estes, disse Cristo, não são mais cativos de Satanás. Eu os redimi, trouxe-os da sepultura como as primícias de meu poder, para estarem comigo onde eu estiver, para nunca mais verem a morte, nem experimentarem a dor. Por isso Jesus é o primogênito dos mortos. Ele é as primícias dos que morreram, e ele deu provas disso, trazendo do túmulo uma multidão de cativos com ele. Ressuscitaram glorificados e ascenderam ao céu com nosso Senhor Jesus Cristo.
Queridos, o próximo título dado a Jesus Cristo, aqui no verso 5, diz: Ele é o príncipe dos reis da terra. Jesus Cristo é o príncipe Miguel. E por que ele é chamado príncipe dos reis da terra? Queridos, a nova terra, diz lá em Apocalipse capítulo 21, ali nós teremos 12 grandes supernações. E ali nós teremos reis sobre estas nações, assentados em tronos, para julgarem as 12 tribos de Israel. E estes reis da terra, eles têm acima deles o príncipe dos reis da terra, Jesus Cristo, aquele que nos ama, aquele que morreu por nós, aquele que ressuscitou, aquele que está no céu nos representando. A Bíblia diz aqui no verso 5, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. O amor de Jesus Cristo fez com que ele se ligasse a você e a mim por laços eternos. Aqui no livro Desejado de Todas as Nações, na página 21, nós lemos: ao tomar a nossa natureza, o Salvador ligou-se à humanidade por um laço que jamais se partirá. Aleluia! Ele nos estará ligado por toda a eternidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Não o deu somente para levar os nossos pecados e morrer em sacrifício por nós. Deu à raça caída. Deus deu o seu Filho unigênito a fim de que se tornasse membro da família humana, retendo para sempre sua natureza humana. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Deus adotou a natureza humana na pessoa de seu Filho, levando a mesma ao mais alto céu. Por isso, queridos, quando nós lemos aqui no verso 5, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, podemos entender quão grande foi o sacrifício de Jesus Cristo ao nascer da Virgem Maria, viver aqui por 33 anos. E muitos pensam: depois destes 33 anos ele voltou ao céu. Queridos, ele voltou ao céu sim, mas com o corpo humano, e reterá a natureza humana para sempre. Ele se ligou a você e a mim para todo sempre, queridos. O Cristo glorificado é o nosso irmão. E o verso 6 nos diz: e nos fez reis e sacerdotes. Só podemos entender esta expressão de Apocalipse, capítulo 1, verso 6, se nós lermos Mateus, capítulo 19, e o verso 28. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Porque os 12 apóstolos estarão assentados sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Mas Jesus Cristo é o soberano. Ele é o príncipe dos reis da terra. Aleluia! Na parte de quinta-feira, a nota tônica do Apocalipse. A nota tônica do Apocalipse não poderia ser outra, senão a segunda vinda de Jesus Cristo. A esperança da bendita volta de Jesus é o nosso oxigênio. É que nos dá ânimo, principalmente para mim. Sinceramente, do fundo do meu coração, é a esperança da volta de Jesus que me dá ânimo para continuar vivendo e lutando, porque nossa cidadania está no céu. É de lá que aguardamos o socorro bem presente. É de lá que aguardamos o nosso Salvador Jesus Cristo. E, queridos, cada sinal profético que se cumpre, eu posso dizer, são passos de um Deus que está voltando. Ele prometeu, ele vai voltar. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 22, verso 7. Por 3 vezes, a Bíblia no Apocalipse repete esta promessa. Apocalipse capítulo 22, verso 7. Aqui diz: eis que presto venho. Ou seja, eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E novamente, no verso 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. E finalmente no verso 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Queridos, a volta de Jesus era tudo para João, que estava exilado na ilha de Patmos. Nós que estamos ainda neste mundo de pecados, nós nos confortamos e nos regozijamos na esperança da segunda vinda de Jesus. Isto não pode sair da nossa cabeça. À noite, de madrugada, de manhã, quando trabalhamos durante o dia, nossos pensamentos precisam estar sempre voltados para o céu. Abra sua Bíblia em Apocalipse 1 e vamos ler o verso 7.
Apocalipse capítulo 1 e o verso 7. Aqui nós lemos: eis que vem com as nuvens. Jesus Cristo subiu ao céu em nuvens. Lá diz em Atos capítulo 1, versos 9 a 11. Eis que ele subiu entre as nuvens. E 2 anjos se puseram ao lado dos discípulos e perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que subiu ao céu há de voltar, da mesma forma como viste subir. Por isso, queridos, diz aqui no capítulo 1, verso 7, eis que vem com as nuvens. São nuvens de anjos. Jesus Cristo virá com todos os anjos. Jesus Cristo virá também com aquela multidão de salvos que já está no céu, que ressuscitou com ele, que subiu ao céu. E eles virão com Jesus Cristo também buscar a parte da família de Deus que está na terra. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá. Todos os olhos, olhos de amor, de alegria e felicidade, olhos também de terror e de espanto e de medo, todos os olhos o verão. Os salvos verão Jesus Cristo vindo nas nuvens do céu. Os ímpios também verão Jesus Cristo vindo nas nuvens do céu. É impossível, queridos, dizer que esta linguagem aqui é simbólica. Não é simbólica. Todo olho o verá é uma linguagem literal. Nossos olhos o verão. Olhos dos salvos, olhos dos perdidos. Todos o verão. Porque isso está plenamente em harmonia com Mateus capítulo 24. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24 e o verso 30. Mateus capítulo 24 e o verso 30 diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Está claro, queridos? Todas as tribos da terra verão. Não é somente o remanescente fiel de Deus que verá, mas também os ímpios verão. Por isso, queridos, a Bíblia diz, até mesmo aqueles que o traspassaram. Voltando agora para Apocalipse 1:7, até os mesmos que o traspassaram. Agora eu pergunto, como é que aqueles soldados que pregaram Cristo na cruz verão Cristo vindo na sua segunda vinda em glória e majestade? Como é que Pilatos poderá ver Jesus Cristo vindo na sua segunda vinda em glória e majestade? Como é que Anás e Caifás, que condenaram a Jesus Cristo, poderão assistir à segunda vinda de Jesus, se todos eles já estão mortos? Ah, queridos, haverá uma ressurreição especial, antes da ressurreição geral, porque a ressurreição geral dos salvos ocorrerá quando Jesus Cristo descer do céu. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, diz lá na primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Mas, queridos, um pouquinho antes da ressurreição geral de todos os salvos, haverá uma ressurreição especial, uma ressurreição parcial, composta de salvos e perdidos. Quem são os salvos? Os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. E quem são os perdidos? Aqueles que participaram da morte de Cristo Jesus. Isto está escrito aonde? Isto está escrito no livro O Grande Conflito. No livro O Grande Conflito, nós temos uma descrição feita de Apocalipse capítulo 1, verso 7, na página 637. Página 637 do livro O Grande Conflito. Aqui nós lemos: abrem-se as sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Daniel capítulo 12, verso 2. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardam a sua lei. Os mesmos que o traspassaram, Apocalipse 1:7, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, e os mais acérrimos inimigos da sua verdade e povo ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Apocalipse 1:7 precisa ser entendido em conexão com Daniel capítulo 12, verso 2. Lá em Daniel capítulo 12, verso 2, diz que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para vergonha, outros para salvação. E aqui no capítulo 1, verso 7 de Apocalipse diz, até mesmo os que o traspassaram. Por isso, queridos, nós entendemos que todos os salvos em Cristo Jesus, que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo,
Ou seja, aqueles que morreram a partir daquele grande desapontamento do dia 22 de outubro de 1844. Milhares e milhares morreram ansiosamente esperando a segunda vinda de Jesus. Mas eles morreram, estão dormindo no pó da terra. Mas eles verão a segunda vinda de Jesus. Eles assistirão à segunda vinda de Jesus, porque Deus os ressuscitará para que eles possam ver aquela nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Uma nuvem que vai crescendo, crescendo e crescendo. Estes salvos que ressuscitarão, nesta ressurreição especial, eles também verão a lei de Deus estampada no céu. Eles também ouvirão a voz de Deus declarando o dia e a hora da segunda vinda de Jesus. Nesta ressurreição especial, também os que mataram Jesus Cristo, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, e os mais acérrimos inimigos da verdade e do povo de Deus, ressuscitam para contemplar Cristo em sua glória e ver a honra que Deus dará para o seu povo, o seu fiel remanescente. Queridos, esta é a nossa bendita esperança, a segunda vinda de Jesus. Esta é a nota tônica do Apocalipse. Jesus Cristo voltará, e voltará em breve. Ele virá para buscar você, buscar a mim, buscar aqueles que são dele, que foram comprados pelo seu sangue. O que nós podemos dizer é: ora vem, Senhor Jesus Cristo, volte logo, nós te amamos. Nós estamos aguardando a tua vinda, nós estamos apressando a tua vinda, pregando o Evangelho em testemunho a todas as nações, povos e línguas. Vem, Senhor Jesus Cristo, essa é a nossa bendita esperança. Eu deixo com você, meu querido amigo, a paz de meu Senhor Jesus Cristo. Que Ele fique com você e derrame sobre você o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.